confirmaram para mim aqui, da Diretoria-Geral de Veteranos e Pensionistas do CBMERG, Coronel Emídio, Major Renan Marques, Diretoria-Geral de Pessoal do CBMERG, Coronel Washington e Major Vinícius Freire. Todos presentes? Todos presentes. É positivo. Positivo. Então vamos ser bem objetivo. De antemão, eu quero agradecer a participação de todos, deixando claro que isso aqui é por todos nós, são pelas nossas carreiras, isso aqui não é nada, pelo contrário, eu tenho um carinho muito grande pelo Coronel Tarcísio, quero já agradecer aqui por ele ter disponibilidade, os profissionais que vão estar ajudando aí. Nós vamos construir hoje aqui, tá? Justamente tirar algumas dúvidas, algumas demandas que chegaram do Corpo de Bombeiro, e justamente a gente sabe que o nosso comandante, ele está ocupado no estado todo, né? Então, nada melhor do que ele separar o corpo técnico dele, que realmente são aqueles que vão produzir as informações que vão chegar para ele. Porque se eu levo para ele, ele vai consultar quem? A todos os senhores. Então, a gente só está encurtando esse caminho para a gente poder construir aqui juntos hoje, tá? Buscar resposta. Essa reunião eu não vou divulgar, é só uma forma de facilitar, entendeu? O nosso contato e às vezes deslocamento de vocês, aqui também de Brasília, Rio de Janeiro, e foi uma forma que a gente encontrou. Às vezes, para marcar uma reunião está difícil, mas de virtual a gente consegue encaixar uma hora ali para a gente poder discutir. Todo mundo de acordo? Sim, senhor. Então vamos lá, vou pelas formalidades. Declaro aberta a presente reunião técnica, convocada em virtude da aprovação dos requerimentos número 74 e 94 de 2026, ambos de minha autoria, para se debater sobre os temas inerentes aos policiais e bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro, veteranos, ativos e pensionistas. Agradeço a presença de todos e esclareço que a reunião está sendo gravada, será disponibilizada na página da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Após a reunião, as apresentações serão disponibilizadas na página da comissão. Dentre várias missões de nossa comissão, talvez a mais importante é lutar por melhores condições de trabalho de todos os operadores de segurança pública, com reflexos expressivos na qualidade de vida. A presente reunião técnica visa estabelecer um diálogo institucional direto entre a nossa adulta Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, com o Comando-Geral da Polícia Militar e com o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, contribuindo para o levantamento de informações atualizadas, bem como para a construção de soluções que fortaleçam a política de segurança pública e a valorização dos profissionais das referidas corporações. Os temas propostos para o debate são de suma importância para o bem-estar da tropa e também para o intercâmbio de ideias entre as instituições. Esclareço que, por motivos de força maior, não foi possível a participação do Comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro nessa reunião técnica e agendaremos nova reunião com o comando em data oportuna. Para compor aqui a mesa, passo a apresentação dos nossos convidados e expositores que comporão a mesa de debate. Compondo a mesa participando via plataforma Zoom, apresento os senhores Coronel BM Luiz Emídio Brandão Costa Pereira, diretor-geral de Veteranos e Pensionistas do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, Major BM Renan Marques, assessor da Diretoria-Geral de Veteranos e Pensionistas do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel BM Washington Sebastião de Souza Jerônimo, diretor de pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Major Vinícius Freire Pena, Major Bombeiro Militar e assessor e diretor-geral do Diretor-Geral de Pessoal e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Quem vai nos auxiliar também aqui é o subtenente Mesac, também com algumas demandas que nós vamos recebendo. Eu pedi para centralizar nele, até por ser um bombeiro militar também da ativa, nos ajudar nessa construção. Para o bom ordenamento dos trabalhos, adotaremos os seguintes critérios. Os convidados farão uso da palavra por 7 minutos iniciais, prorrogável por mais 3 minutos. Os deputados interessados em fazer perguntas sobre o tema deverão inscrever-se previamente. A palavra será concedida, respeitada a ordem de inscrição, pelo prazo de 3 minutos. Oportunamente será concedida a palavra aos expositores para as respostas e considerações finais. Isso é mais uma formalidade aqui da casa, quando normalmente tem uma audiência pública, quando tem mais participantes. Como nossa reunião está bem fechada, bem restrita, então de parlamentar só tem eu aqui. E para ajudar na coordenação e nas perguntas, por conta da especificidade, o subtenente Mesac está aqui também nos acompanhando também a tenente coronel Aline, entendeu, que faz parte da ASPAR, que justamente é um momento que eu até converso com ela bastante, não só sobre emenda, recurso, mas aqui a gente vai tratar o lado pessoal e de que forma a gente pode construir, tá?
Eu vou abrindo aqui, concedendo a palavra via plataforma Zoom pelo prazo de 7 minutos, ou o tempo que for necessário, ou mais ou menos, até para a gente tentar otimizar o máximo possível, tá? A ideia dessa reunião é que a gente possa otimizar mesmo, que eu sei que os senhores também têm compromisso, tem que correr para um lado e para o outro, entendeu? O coronel Luiz Emídio Brandão Costa Pereira, diretor-geral de Veteranos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, excelentíssimo senhor deputado. Bom dia, ilustríssimos senhores oficiais presentes, senhores integrantes da comissão. Estamos aqui para justamente dirimir as dúvidas que o senhor e sua equipe têm com relação às pautas apresentadas. Perfeito, meu comandante. Conceda a palavra via plataforma Zoom pelo prazo de 7 minutos, Coronel BM Washington Sebastião de Souza Jerônimo, diretor-geral, diretor de pessoal do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Coronel Washington, diretor da DGP. Uma reunião, cumprimento a todos, tá? Uma reunião muito importante para a gente podermos definir vários tópicos de interesse da corporação. Então, estamos aqui à disposição. Obrigado. Comandante. Conceda a palavra via plataforma Zoom pelo prazo de 7 minutos ao Major BM Renan Marques, assessor da Diretoria-Geral de Veteranos e Pensionistas do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, bom dia aos coronéis, deputados, todos os integrantes da reunião. Só corroborando o que os coronéis disseram, estamos aqui à disposição para estar esclarecendo, debatendo os aspectos que sejam de interesse aí da comissão. E podem sempre contar conosco para estarmos nessa perspectiva, dirimindo qualquer tipo de dúvida e colocando qualquer projeto aí para frente. Obrigado, meu comandante. Conceda a palavra via plataforma Zoom pelo prazo de 7 minutos ao Coronel BM Vinícius Freire Pena, Major Bombeiro Militar e assessor da Diretoria-Geral, do Diretor-Geral de Pessoal do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, né? Mais uma reunião que nós temos aí com Vossa Excelência, né? Trabalhamos aí juntos aí na organização da lei orgânica, né? Aqui no Estado do Rio de Janeiro. E mais uma vez aí estamos aí à disposição para dirimir qualquer tipo de dúvida e auxiliar no que for possível. Obrigado. Conceda a palavra por 7 minutos ao subtenente Mesac. Bom dia a todos, deputado, Comissão de Segurança Pública, aos nossos coronéis, nossos comandantes, representantes aí do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo da nossa participação aqui é auxiliar, assessorar o deputado Sargento Portugal, bem como os senhores aí nas dúvidas com relação aos assuntos aí que nós estamos tratando da nossa lei orgânica no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Eu vou ser bem objetivo aqui. De imediato, nós tínhamos algumas perguntas mais correlacionadas à Polícia Militar. Eu vou até ler aqui, para se alguma delas for de encontro também ao interesse do Corpo de Bombeiro, a gente poder discutir. Escala de serviço, eu acredito que o bombeiro esteja alinhado. Tem uma escala que não vejo reclamação, tá? Nas redes sociais sobre a escala do bombeiro está difícil, está ruim. Então, eu vou analisando aqui, vou passando para vocês. Um outro ponto aqui é a gratificação de regime de atividade militar, GRAM. Acho que os senhores estão acompanhando, que é uma insatisfação, uma cobrança incisiva por parte dos veteranos, por parte das pensionistas. Eu acredito que todos aqui concordam que é um pleito justo, até porque nós seremos os veteranos. Eu já sou hoje um veterano e consegui ainda estar nesse limbo, nessa divisão aí, de conseguir levar a GRAM, mas não é por isso que nós não vamos lutar pelos nossos pares, né? Então, esse item 2 aqui, eu acredito que vamos discutir aqui nessa reunião. Regulamentação de regime adicional de serviço RAS nas modalidades voluntário e compulsório. Pode ser que a gente entre nesse assunto também, Mesac, e a todos os colegas aí, para saber se o bombeiro tem alguma reclamação. Pelo que chegou para mim, acho que número baixo de vagas, entendeu? Alguns pagamentos, algumas preocupações do guarda-vida. Temos sim. Tá. Um quarto ponto, que eu acho que isso aqui faz parte da nossa reunião. Regulamentação da Lei Orgânica Nacional da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro.
essa aqui vai fazer parte. Aí aqui foi um concurso que teve da Polícia Militar, que não tem o porquê a gente falar aqui. Já do Corpo de Bombeiro, depois eu vou só comunicar aos colegas aí do concurso de 2002 e também 98, em que pé que está aqui no Congresso, né? Reavaliação de reformados por cota. Isso aqui é uma pauta também da Polícia Militar, que vários colegas que foram reformados por cota gostariam de voltar a trabalhar ou serem reavaliados para tentar levar a integralidade do pagamento. Não sei se está acontecendo no bombeiro também. Outro ponto aqui é viaturas sucateadas, mas no bombeiro não recebo esse tipo de reclamação. Isso aqui é interessante, o último item. E o último não, tem mais um 10º aqui que eu vou incluir. Mas o 9º seria tratativas pelo secretário junto ao governo na nossa recomposição salarial. Muitos estão perguntando como é que está sendo o manifesto por parte dos secretários. E o último item aqui são os excluídos, que eu coloquei aqui. Na Polícia Militar tem muito, acho que o maior índice de excluídos é na Polícia Militar, até por conta do efetivo. A comissão mista tem funcionado bastante, mas alguns colegas ainda questionam o direito à ampla defesa, o contraditório, o combate aos vícios de iniciativa, entendeu? Os vícios, desculpa, de iniciativa não, os vícios do processo que não vêm sendo combatidos. Então, até existe uma denúncia nossa feita junto ao Ministério Público, está tramitando, o Ministério Público já notificou a Polícia Militar. Como eu falei, a maior reclamação vem por parte da Polícia Militar. Acredito que o Corpo de Bombeiros esteja alinhado e que os colegas que recorreram junto à Comissão Mista e Carpad tenham sido contemplados, mas também é um assunto que a gente pode deliberar. Qual outro? Tem um outro ponto aqui que chegou, e depois, se ficar alguma dúvida, eu posso tornar passar, porque é muita informação. Assunto: desconto nos contra-cheques dos bombeiros militares, prestador de tarefa do tempo certo. Mais algum? Então vamos lá. Mesaque. Sim. Oi, vamos lá. Alguns pontos aí, eu já passo aí para você, para a gente abrir junto aos comandantes, para a gente ser bem objetivo no que a gente está buscando aqui hoje. Pode começar aí, por favor. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Com relação a esses assuntos que o senhor colocou, que dizem respeito ao Corpo de Bombeiros, questão do RAS, nós temos o GRD com alguns acionamentos que não estão sendo remunerados. Numa última reunião que tivemos com o comandante-geral, o Coronel Tarcísio, levamos, inclusive, para ele esse assunto. Ele disse no momento que iria averiguar, porque da parte dele, todos os GRDs seriam pagos. E existem algumas regiões do estado onde bombeiros enviam para nós que estão sendo acionados e trabalhando na segunda folga, mas sem o recebimento desse GRD, que funciona, de certa forma, no entendimento da comissão, como um RAS, uma forma de um RAS compulsório, um desvio de finalidade, porque seria um GRD sem aquela abrangência de um desastre, né? Porque o GRD, para quem estiver acompanhando aí da Câmara, né, dos Deputados, é o grupo de resposta a desastres, resposta rápida aos desastres. Então, para situações menores, eles estão sendo empenhados como se fosse um grupo de resposta ao desastre, mas como uma forma de RAS compulsório, escalando esses militares aí na segunda folga sem o devido pagamento dessas horas extras trabalhadas. Então, essa é uma reclamação que a gente recebe muito com relação ao GRD. E também com relação ao GVT dos guarda-vidas, que agora com a inclusão de outras qualificações, como, por exemplo, o GOESP, que é nosso grupo de operações especiais, os mergulhadores marítimos, que são reivindicações, inclusive, que nós, através do deputado Sargento Portugal, levamos até o nosso secretário para que fosse realmente ampliada esse pagamento, esse pagamento dessa gratificação. O fato é que nós estamos recebendo muitas reclamações de guarda-vidas que não estão sendo contemplados, estão sendo cortados, mesmo trabalhando na areia, executando os 2 serviços extras que são necessários para o recebimento do GVT, eles deixam de receber, segundo eles, porque esse valor agora não compreende, não é suficiente para pagar todas as demais qualificações, nem mesmo os oficiais também que fazem parte dos grupamentos marítimos, por exemplo. Então, existem depoimentos de lugares onde, por exemplo, nós temos 8 oficiais que não trabalham na areia recebendo o GVT, enquanto os
militares que estão lá na ponta estão revezando. Nesse mês, a gente só coloca tantos para receberem, outros ficam de fora, mesmo estando qualificados a receberem o GVT. Então, acredito assim, que é um ponto que precisa ser verificado para ver se realmente procede essas reclamações, no sentido de trazer solução que me parece que seria um pedido de aumento de verba, no sentido de cobrir, então, todos os quadros agora incluídos no GVT e, obviamente, os guarda-vidas que trabalham na areia, né, e que fazem os 2 plantões extras por mês para fazerem jus a essa gratificação aí. Esse é um outro ponto que a gente recebe também com relação ao RAIS, deputado. Passando a questão da tarefa tempo certo, nós estamos passando por uma situação de reclamação dos militares que estão desempenhando essa tarefa e que estão tendo um desconto de o 13º que foi recebido do ano passado, e bem como férias. Parece que eles foram informados de que não têm direito ao recebimento dos valores de férias e 13º. Só que até o ano passado eles recebiam. Então, além de não receber daqui para frente, está tendo um desconto dos valores que eles receberam no ano passado. Então, assim, a gente não tem, e o que falta para eles, pelo menos o que chega para a gente, é a informação, qual o embasamento dessa legislação, se esse desconto realmente vai permanecer, se daqui para frente eles não terão mais direito a esse benefício, porque isso tudo vai fazer diferença na hora do militar se inscrever ou não para a tarefa, né? Se ele souber de fato, que não tem direito a 13º, não tem direito a férias, não tem direito a esses pagamentos, então eles terão uma decisão, de repente, diferente. Essa é a questão da tarefa tempo certo. Estou falando desses assuntos aqui que não estão necessariamente ligados à lei orgânica, mas que são importantes porque chegam para nós e a gente precisa compartilhar com os senhores, aproveitando essa oportunidade de estar falando com as autoridades aí do nosso glorioso Corpo de Bombeiros, que, ao meu ver, tem muito menos reclamação do que lá na Polícia Militar, deputado Portugal. Avançando aqui ainda para a questão das gratificações, nós temos a situação dos médicos. Os nossos médicos que correm nas ambulâncias, que estão aí nas ruas do Rio de Janeiro, eles têm uma gratificação por plantão extraordinário. Essa gratificação, ela só é recebida quando eles acumulam 48 horas de serviço. Então, ela tem um valor de cerca de R$ 2.000 e só é paga quando se acumula 48 horas. Então, é um valor muito defasado quando se divide esses valores por horas trabalhadas. Por exemplo, quando você divide R$ 2.000 por 48 horas de serviço acumulado, você tem aí cerca de R$ 500 por 12 horas de plantão. Então, para um médico, né, especializado que corre nas nossas ambulâncias, ele recebe 12 horas de serviço num valor menor do que um RAIS que é pago a qualquer outro profissional nosso, inclusive as praças aí pelas 12 horas de serviço. Então, é uma situação que precisa ser levada aí ao nosso secretário, para que, junto ao governo do Estado, seja proposto a majoração, ou, melhor dizendo, a atualização desse valor da gratificação por plantão extraordinário para os médicos que correm nas ambulâncias, pelo menos no mesmo modelo do RAIS, que teve agora recentemente. Nós agradecemos aqui ao nosso secretário Coronel Tarcísio, ao governo do Estado, que concedeu 36% de aumento para o regime adicional de serviço, enquanto para os médicos não houve nenhuma majoração na gratificação por plantão extraordinário. Seguindo aqui, ainda sobre a questão da lei orgânica agora, nós Isaac, temos uma situação... Isaac, Desculpa, pois não, deputado. deixa eu só, assim, perguntar, deixar para você e para os comandantes que estão acompanhando a gente. Eles preferem que o senhor faça todas as perguntas e no final eles respondem, ou uma pergunta com resposta dele? O que eles preferem? Só para esclarecer esse ponto, que às vezes, Perfeito. como está muita pergunta, o que eles preferem? Se você continue e eles vão anotando, depois vão vir as respostas, ou a gente vai construindo as respostas? O que vocês preferem aí? Inclusive o senhor também, irmão Mesaque. Por mim, estou à disposição dos senhores. Os comandantes, o que eles acham? Pergunta-resposta ou ao término esclarecendo os pontos que foram levantados? A melhor forma aí que o senhor entender. Eu já estou, pelo menos a parte aqui de respeito aqui à minha atribuição, eu tenho anotado, eu estou anotando tudo, né? Mas o Mesaque, ele pode, na minha opinião, ele pode continuar aí fazendo a explanação dele e depois
a gente vai respondendo aqui de acordo com a pauta. Coronel Washington, Perfeito. quiser falar. Fechado, então. Então, vamos continuar. Depois, qualquer ponto que ficar em aberto, a gente esclarece novamente para buscar as respostas. Obrigado. Pode continuar, irmão. Desculpa. Perfeito. Sim, senhor comandante. Então, antes de entrar na lei orgânica, nós temos uma situação também que é a nomeação das praças. Nós temos um curso em andamento, né, que tem sargentos, músicos e soldados da turma aí 2025/3, que eles estão há 5 meses sem a nomeação e sem o salário também, né? Obviamente, trazendo muita dificuldade para esses nossos novos militares. E, inclusive, aproveitando essa oportunidade aqui dessa união, né, da nossa Secretaria de Estado de Defesa Civil, em conjunto aqui com o Parlamento, para sabermos se existe a possibilidade até de ter fixado o deputado Portugal, quem sabe, uma legislação que traga um prazo de limite, né, de fixado um limite para essas nomeações, porque eu não sei se a corporação fica à mercê de uma tramitação, né, governamental, de algo que às vezes duram 3 meses, às vezes 5 meses, às vezes 9 meses. Nós tivemos uma ocasião em que os cadetes também, na qual nós sempre defendemos aqui do soldado ao coronel, os senhores sabem disso, e os cadetes ficaram cerca de 9 meses sem nomeação e, inclusive, havia um risco deles perderem o ano letivo, né? Porque ia virar o ano e eles não publicavam, o governo não publicava no Diário Oficial a nomeação desses novos militares, e fazendo com que eles não tivessem acesso ao hospital da corporação, ao direito a ser atendido, e série de outros direitos aí, em caso de um infortúnio, de um acidente, de qualquer outra situação, eles num limbo sem essa nomeação. Nesse momento, nós temos aí turmas que estão há 5 meses sem o recebimento do salário e sem a respectiva nomeação em diário oficial. Seguindo aqui, então, agora para a parte da lei orgânica, nós temos uma propositura aqui que é concernente à promoção por tempo de serviço. A Lei Orgânica Federal, ela não trata desse tema, né? Ela é 40% auto-aplicável, os senhores sabem, 60% precisa de regulamentação, mas a Lei Orgânica nós entendemos que ela é um piso e não o teto. Então, assim, o que não está na Lei Orgânica não significa que os estados não possam propor, né? Pelo contrário, a Lei Orgânica ela garante a autonomia dos entes federativos. Então, as promoções que existem, por exemplo, a Lei Orgânica ela propõe 5 tipos de promoção, né? E antiguidade, merecimento, pós-morte, bravura e a requerida, né? Que a gente apelida aí de trintenária. Mas se o Estado tiver 10 tipos de promoções, ele pode ter. Ele só não pode ter 4, 3 e 2, né? Que contrariando a lei orgânica. No caso da promoção por tempo de serviço, o acesso que nós tivemos à minuta, né, que foi disponibilizada aí pelo nosso comandante, Coronel Tarcísio, a Comissão de Segurança Pública da Câmara e o deputado Sérgio Portugal, é que as promoções por tempo de serviço serão mantidas apenas para os militares que já estão no serviço público, já estão incorporados. E a partir da entrada em vigor da lei orgânica, ela seria extinta para as praças, né, sendo mantida aí para os oficiais, para demais quadros, né, da corporação, sendo extinta para as praças. Então, essa é uma questão que nos preocupa muito, porque o plano de carreira, a promoção por tempo de serviço, foi uma luta muito forte lá da década de 90. Os senhores aí mais antigos, coronéis que estão aqui, sabem disso. Foi uma conquista, né, para a nossa tropa, e a gente entende assim, que extinguir a promoção por tempo de serviço sem uma ordem, né, da Lei Orgânica Federal, que não prevê essa extinção, para nós assim, é uma coisa muito preocupante, até porque nós não sabemos como será o futuro com relação aos cursos regulares. Existe uma portaria aí para de 2 em 2 anos termos cursos regulares, mas e se, né, mudar o governo e a gente entrar naquela situação aí de alguns estados que o soldado aí fica 20 anos, né, 15 anos como soldado, sem uma prova para ascender ao curso de formação de cabos, e também com relação às vagas. Um exemplo, você tem uma turma aí, agora mesmo, né, nós estamos incorporando 144 soldados de busca e salvamento, né, da QBMP-1. Aí, daqui a 2 anos, abrem 30 vagas para o curso de cabos. Então, nós continuaremos com 114 soldados sem a perspectiva de ascenderem na carreira.
Não é porque eles não têm meritocracia, não são estudiosos, não se prepararam, é porque só vai ter 30 vagas. Então, como vai funcionar? Porque a gente tem um escalonamento aí da lei que fixa o efetivo, com 7.000 soldados, 4.000 cabos, eu não vou lembrar aqui tudo de memória, mas é sempre uma pirâmide, né? Ou seja, quanto mais você vai graduando, menos vaga a gente tem. Então, nunca vai ter vaga suficiente para todos os soldados que incorporarem na nossa corporação, se as promoções por tempo de serviço elas forem extintas pela lei orgânica. Então, eu faço aqui mais uma vez essa colocação. Eu sei que a lei orgânica está tramitando lá na Casa Civil, ela voltou recentemente aí para as nossas corporações, então não sei se é possível ainda será pensado alguma modificação nesse sentido, mas gostaria de deixar aqui, através aí do deputado federal Fernando Portugal, essa solicitação e essa sugestão aos senhores para que não permitam que essa promoção por tempo de serviço seja extinta para os nossos futuros prazos, pensando aí nas futuras gerações, nos nossos filhos, nos nossos netos. Continuando, nós temos a questão dos músicos, e na lei orgânica eles não são, assim, não foi muito bem detalhada a situação dos músicos. Nesse momento, temos uma reivindicação deles, por exemplo, foram 10 vagas para esse curso de habilitação ao oficialato para músicos. Nas 10 vagas, só 4 foram ocupadas pela questão da prova, da meritocracia, e não houve nenhuma ocupação por antiguidade, sendo que 6 vagas ficaram ociosas. E existem algumas legislações, aí os senhores têm conhecimento disso, de que quando as vagas elas não são ocupadas pela meritocracia, pela prova, elas deveriam ser destinadas aos subtenentes mais antigos. E isso não aconteceu na banda de música nesse ano, com o curso que já está em andamento lá. 6 vagas deixaram de ser ocupadas, estão ociosas, tendo inúmeros subtenentes mais antigos, né, com 13, 15 anos de serviço lá na banda, e não sendo possível essa ocupação. Então, gostaria de sugerir também aí que se revesse essa situação através, talvez, se precisar de uma legislação, mais uma vez, deixando aqui anotado que o parlamento é através do deputado Sérgio Portugal e de parlamentares da Alerj também. É bom deixar claro aqui que nós temos uma articulação também que funciona na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que pode também nos ajudar caso a gente precise de rever alguma legislação. Mas, pelo que a gente entende, é uma decisão do secretário com relação à recente portaria, inclusive, que foi publicada para a questão dos músicos, onde eles, além de fazerem o SHOAI, a prova, eles vão fazer agora o curso do SHOAI, porque eles eram promovidos imediatamente, agora eles vão ter que fazer o curso junto com todas as demais qualificações, e ao final do curso, todos serão promovidos, né, a segundo tenente, mas o músico, depois do curso, eles vão agora para um estágio de músico supervisionado. E esse estágio, se ele for reprovado lá, ele não pode ascender a primeiro tenente. Ou seja, é mais uma limitação da questão de promoção, né, na carreira dos nossos praças para a questão dos músicos especificamente. Sabemos que, né, uma situação deles é um pouco diferenciada, mas a gente entende assim como de uma forma assim, bem colocando aqui de uma forma bem humilde, deputado, é como uma quebra de isonomia entre as qualificações. Somente eles estão sofrendo essa situação assim diferenciada. Por mais que sejam profissionais, né, especializados, os outros especializados, guarda-vidas, auxiliar de consultório dentário, né, combatentes e outros, não sofrem essa mesma situação. Continuando aqui, nós temos a situação da carta patente para subtenentes que forem ao oficialato por intermédio da promoção requerida, a trintenária. Isaac, Oi. deixa eu só apresentar aqui a presença do presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado federal por Pernambuco, Coronel Meira. Ele veio aqui nos prestigiar e ele vai tocar a Comissão também de Segurança Pública, passando a palavra para ele aqui, só para ele dar umas boas-vindas aqui para todo Sim, senhor. mundo, para ele poder também tocar lá a pauta da comissão lá embaixo. Coronel Meira. Bom dia a todos que estão aqui participando. Eu quero dizer que, para mim, esse tema é de maior importância nesse momento aqui nesta casa, porque a gente entende que todo governo que entra, todo ele, inclusive o governo do qual eu faço parte, né, que é de Jair Messias Bolsonaro, que teve 4 anos à frente da presidência,
eles não têm um zelo e um cuidado, não estou recriminando nenhum deles, tá certo? E as comissões de segurança pública aqui também nunca tiveram nenhum zelo nem nenhum cuidado com os operadores de segurança pública. Então, Deus nos deu essa oportunidade, a mim, a Portugal, a Alden e a delegada Ione, somos nós que estamos tocando esse ano a Comissão de Segurança Pública, e a gente tem esse mesmo entendimento. E quando a gente foi montar exatamente, tá certo, essa equipe, da qual com muita honra eu estou à frente nesse momento, vamos dizer assim, comandando, ou chefiando, comandando que é mais um termo nosso, né, militar, a gente fechou, tá certo, que a gente não quer saber, né, o que é que o governo vai colocar helicóptero, avião, viatura blindada. É até bom viatura blindada quando a gente for ver aquele item de proteção do homem. Mas, em resumo, né, comprar armamento, querer, entendeu, fazer quartel bonito. Não, a gente quer exatamente os operadores de segurança pública estarem totalmente protegidos e com os seus direitos garantidos. Então, por isso que a gente está nesta luta aqui das 144 horas, que, se Deus quiser, para a semana, né, é de autoria do Portugal, eu sou o relator, vou fazer a relatoria de plenário já. A gente tem um piso salarial, que é uma PEC nossa também, tá certo? A nossa PEC 17, que é fundamental a gente ter um piso salarial para quem faz segurança pública. A BIT Seguro, né, que o próprio governo aí, ontem tivemos uma reunião e o ministro, né, comprou a ideia, está conversando. Aí, não, Meira, mas por que é Lula? Eu não quero saber que isso é Lula, não. Eu até aplaudo Lula, nunca votei nem voto em Lula, sou contra ele. Mas eu quero, tá certo, que este governo que aí está dê o mínimo, mínimo minimoro, para o operador de segurança pública. Então, por isso que a gente está focado, a comissão, exatamente em segurança urbana. E segurança urbana, né, meus 31 anos e 6 meses de polícia militar, todas as promoções por merecimento, né, 5 anos de comando ininterrupto da tropa de choque em Pernambuco, é um recorde, inclusive soube até que é um recorde nacional a nível de batalhão, a nível de companhia, tem companhias que tiveram mais anos de comando em São Paulo. 4 anos e meio de rádio patrulha, fundador da CIOI, estou dando meu currículo para vocês verem que eu sempre fui tropa. Eu sei o que é o trabalho da rua. E Deus deu essa oportunidade de eu estar aqui hoje como deputado federal, eu estou deputado federal, e eu acho que é o momento. E aí, todos que eu citei aqui, né, o Portugal, o Alden e a Ione, têm esse mesmo pensamento. A gente está tendo a oportunidade de a gente tentar ajudar. Quem nos ajudou a vida toda, né? Porque Coronel Meira hoje é Coronel Meira graças a quem? Graças à minha polícia. Tá certo? Teve meus esforços, meu trabalho, tá certo? Lutei muito, combati, mas eu tive essa oportunidade profissional na minha polícia militar. Então, eu quero aqui dizer que vou acompanhar todas as audiências, tá certo? Dessa subcomissão que está tratando das leis orgânicas, né? Dos 3 entes que, na minha visão, não quero desmerecer nenhum outro, mas que, na minha visão, realmente são quem tocam a segurança pública no país, certo? Que é a Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Sem vocês fica difícil, tá certo? Polícia Penal tem o seu papel? Tem, mas não está na rua combatendo. Polícia Científica tem seu papel? Tem, muito importante, mas também não está na rua. Quem está com contato com a população, ou salvando vidas, ou protegendo, ou prendendo, tá certo? Somos nós. Somos nós. Então, a gente quer, sim, colocar a todo vapor. Os governos estaduais têm que cumprir a lei orgânica, eles têm que cumprir. Não tem outra, não tem mais. É cumprir, cumprir e cumprir, não tem outro acordo. E nós vamos com muita calma, muita cautela, a gente entende que a gente tem que negociar, vamos chamar, vamos denunciar, a gente tem coragem, eu tenho coragem de denunciar, tá certo? Portugal tem coragem, né? Enfim, todos nós temos coragem. A comissão, nós temos uma grande quantidade, né, de membros da nossa comissão, titulares e suplentes, que fazem parte, que são oriundos exatamente das forças de segurança do Brasil, todos estão comungando exatamente da mesma ideia. E a gente entende que Portugal à frente, tá certo, desta missão, ele vai fazer essa missão, porque ele não tem, né, como o ex, e aí eu digo sem nenhuma dificuldade, tá certo, o ex-presidente desta subcomissão, né, ele só olhou o umbigo dele, tá certo, ele só protegeu o umbigozinho dele, e não entregou nada, na verdade. Né? Ele é autor da lei? É autor da lei, sim. Agradecemos a ele, foram anos, anos e anos aqui na Câmara, trabalhando. Em 2010 eu já vim aqui já, quando eu era da PM, né? Era tenente-coronel, acompanhar em 2010. Mas a gente entende que agora não se pode fazer política com lei orgânica. A gente não pode fazer política, a gente tem que fazer com que a lei orgânica
ela seja respeitada, tá certo? E ela seja implementada na sua totalidade em todos os estados do Brasil. Então, é isso que eu quero deixar aqui nessa minha primeira participação, né? A gente vai, se for necessário, a gente vai aos estados. É um ano de eleição, mas a gente entende que não se pode esperar mais todos esses ganhos que a gente quer colocar para os operadores de segurança pública a nível da segurança pública do Brasil. Então, Portugal, muito obrigado. Eu me sinto representado, você estando à frente dessa presidência, tá certo? Da subcomissão das leis orgânicas, e dizer que a gente precisa muito dos senhores. Não adianta eu, Portugal, Alden, Ione, todos os membros aqui na Câmara, fazer qualquer tipo de trabalho que não seja com o apoio de vocês. Os senhores que estão aí nesse momento na ponta, os senhores que estão nos seus estados, estão comandando, estão ajudando. Então, tenham certeza absoluta que vocês têm total apoio da nossa comissão. A gente está aqui de braços abertos, a gente está querendo a parceria, a boa parceria. E, inclusive, até colocando até um ponto, né, da comissão que a gente descobriu, né, nós descobrimos que a gente tem um recurso de emenda da comissão, que é um recurso grande, né, são 40 milhões. E eu nunca vi, eu estou aqui há 3 anos e meio, né, sempre participei da Comissão de Segurança Pública, sempre fui titular. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei para o líder do meu partido, que na época era o Altineu, né, hoje é o Sóstenes, e disse, prioridade, qual é a sua prioridade? De segurança pública. E nunca soube desse recurso. Então, agora, como presidente da comissão, quando me debrucei, um dinheiro colocado aí, entendeu, para ministério não sei de onde, ministério sei, ninguém sabe nem o dinheiro para onde foi, não tem digital do dinheiro, e aí eu digo com muita tranquilidade, não tem digital desses 40 milhões, tá certo? De quem colocou para onde foi. Então, a gente está fazendo um trabalho exatamente de ver como a gente vai usar esse dinheiro agora. Portugal tem uma ideia muito boa ontem, que são os colégios, né, os colégios militares do Brasil, a gente colocar um recurso para cada um. Em resumo, a gente vai discutir, vamos resolver esse recurso, já tem uma parte do recurso que já está sendo para drogas, que a gente conversou muito aqui, e outros para resolver o problema da PF a nível de armamento, né, dos CACs. Mas a grande maioria desse dinheiro, a grande massa desse recurso, a gente vai colocar exatamente para vocês, tá certo? Para polícias militares, bombeiros militares e a Polícia Civil. Então, a gente vai ter esse critério, e estou detalhando, inclusive, uma coisa que não era nem para estar colocando, mas eu estou querendo, com isso, mostrar aos senhores que nós estamos 100% antenados em levar tudo que a gente possa levar desta Câmara Federal, tá certo? Do Congresso Nacional, do Poder Executivo, para os operadores de segurança pública. Comando, eu quero agradecer a participação do senhor aqui, deixando claro também que nós estamos discutindo o desconto previdenciário, que é mais um ponto, e para nossa grata surpresa, o interesse também está partindo do próprio governo federal, regulamentação de carga horária, habite seguro, desconto previdenciário, piso salarial, que a gente sabe que é uma construção, então esse quarto item não é tão fácil de resolver. Nós gostaríamos que fosse como fosse a PEC 300, e eu sei que o apoio do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro ele é total. Nós temos à frente da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro o Coronel Tarcísio, que é uma pessoa muito séria. Todos os oficiais que ele disponibilizou para participarem dessa reunião são pessoas da confiança dele. E a nossa união nesse momento é justamente porque nós, como militares, nós podemos estar dentro da política, mas é o momento de construir uma lei orgânica que realmente nos represente. Deixa os políticos profissionais vetarem alguma coisa. A gente, nesse momento, a gente não pode deixar de colocar todo o pleito das categorias, porque é uma chance única, senão no futuro nós vamos ter que estar fazendo projetos de lei para alterar lei que poderia ter sido construída de uma forma que atendesse a todo mundo, como nós estamos na PEC da Segurança Pública. Do jeito que ela veio, não atendia, ela sofreu inúmeras mutações para chegar ao mínimo de aceitação para agora ela poder ser votada, está tendo Senado para poder votar. Então, no Rio de Janeiro, como também no seu estado, quando na hora de for apresentar a lei orgânica, que ela seja realmente aquilo que nos representa. E talvez não agrade alguns políticos. A gente não está aqui para agradar políticos. Nós temos um compromisso, como o senhor deixou bem claro. Nosso compromisso, quando o senhor fez o convite, foi vamos cuidar dos operadores, porque o tempo todo a gente falou de muitos outros assuntos, mas esquecendo de quem cuida. E ontem a gente chamou até a atenção na segurança pública, na comissão, falou o seguinte: peço aos irmãos que os corrijam quando forem falar de segurança pública, sem nunca antes deixar de mencionar os operadores.
Porque muito se fala pelo Brasil afora de segurança pública, mas lembrando que quem aplica a segurança pública são os operadores. E esses estão muitas vezes ficando de lado. E o compromisso que o senhor nos pediu ali foi de fortalecer os operadores. Então, os colegas que estão nos acompanhando aqui hoje, justamente para essa reunião, é para a gente não deixar de fora tudo aquilo que é pleito. Por mais que a gente fale, pô, acho que é difícil que isso passe, mas pede. Pede, não chegou a hora de a gente vedar alguma coisa agora. No meu estado do Rio de Janeiro, nós estamos sem a figura do governador. Nós temos o governador interino, que é um desembargador. Então, o anterior já saiu e não volta mais. Então, nós não temos hoje governador, nós não temos vice-governador e nem presidente da Assembleia Legislativa. Então, agora realmente é hora de preparar aquele produto ali para ser entregue, para falar: isso representa a Polícia Militar, isso representa o Corpo de Bombeiro, isso representa a Polícia Civil. E deixa o próximo, ainda mais no momento aí agora, falar de política, quem vai ser aquele que vai vetar algo do interesse das corporações? Ele vai estar jogando contra. Eu até menciono, quem for contra a gente é nosso inimigo. Com E certeza. no momento desse, em que a gente precisa dos operadores comprometidos, foi o que o senhor falou, talvez agora a gente não tenha a melhor condição de trabalho, mas uma condição de você ter uma regulamentação de carga horária em que você possa se recuperar física e mentalmente, junto à sua família, que é o nosso ponto de energia hoje é a família. E o convívio familiar hoje ele não vem acontecendo no Brasil afora. A ideia ontem do senhor de criar o Fale Conosco com a Comissão de Segurança Pública, mas para mostrar aonde esses operadores estão trabalhando, de que forma e o que eles sofrem, foi um grande acerto. Porque a gente está aqui, também tem que ouvir. E a gente pede que enviem imagens para a gente, para o senhor notificar como autoridade aqui máxima, como presidente, para os governadores do estado falarem: vocês sabiam que está acontecendo isso no teu estado? Você sabia que esse operador está passando por isso? E aí sim, se ele não tomar partido, Ministério Público, de forma assertiva. Entendeu? A gente não está aqui para construir inimizade, mas a gente tem que preservar vidas. E como é que você preserva a vida da população do bem? É justamente cuidando daquele operador. Exatamente. É uma via de mão dupla. Operador bem cuidado, sociedade bem assistida. Todos ganham no final. E mão pesada para quem cometer crime. A gente aqui não compactua com nenhum tipo de benefício para preso, saída temporária, um montão de penduricalho, e para a gente, preso tem que ficar preso. Exato. Mas para acontecer, nós temos que cuidar bem dos nossos. Então, agradeço a presença do senhor aqui, sei dos compromissos que o senhor vai ter aí pela correria. Pode contar comigo, não só no Rio de Janeiro. Peço que o senhor, se possível, entre em contato direto com o próprio comandante da Polícia Militar, Silvio Guerra. Se ele tiver alguma dificuldade de nos receber lá, que ele entre online. Mas como o efetivo maior que nós temos hoje é o da Polícia Militar, existem praticamente 100 mil colegas entre reformados, pensionistas, ativos, e eu sempre falo, colegas na expectativa de voltar, que foram colocados na rua injustamente. Esse merece atenção, e reformados por cota, que tem salário de miséria. Então, a lei orgânica trata de alguns pontos primordiais para a nossa carreira, mas a gente também tem que buscar aqueles que estão sofrendo, pedindo ajuda. Então, agradeço ao senhor aqui, a todos os comandantes que estão presentes, a mando do Coronel Tarcísio. Repito e reitero, um comandante que eu nunca vi até agora igual. Ele não fica vendendo facilidade, não coloca dificuldade e está aberto ao diálogo. Por isso que a gente está dialogando aqui hoje para essa lei orgânica, caminhar dentro do Corpo de Bombeiro, foi o que disponibilizou a minuta. É uma pessoa muito séria, porque todos pensando sobre um problema é melhor do que às vezes um. Nem todo mundo sabe tudo. Eu não conheço ninguém na vida que saiba tudo, né? Só conheci um e terminou crucificado. Entendeu? Então, agradeço ao senhor. Entendeu? Se eu quiser poder falar com os colegas aí, se despedir. Eu queria encerrar que nós somos militares, a gente entende da hierarquia, né, da disciplina. Para nós aqui da comissão, eu tive alguns problemas com alguns comandantes gerais, mas muito poucos, problemas mais pessoais. Mas eu quero dizer que eu respeito, né, eu sou coronel da reserva, 31 anos e 6 meses, full, né, fui todas as promoções por merecimento, mas apesar da minha antiguidade, né, como coronel, e estou hoje como deputado federal, eu respeito totalmente todos os comandantes, independente de cor partidária, independente de como chegou a ser comandante. Então, os senhores são os comandantes das tropas. E é isso que a gente quer dar todo o apoio, porque a gente entende que o comandante que fazer com que esse trabalho, tá certo, seja conjunto, quem vai ganhar é a tropa. Então, a gente quer deixar aqui, tá certo, esse pedido, né? Não, porque Coronel Meira bateu em fulano, no outro comandante, etc. Tal. Esqueça. Batemos no momento que a gente precisava bater, e eu bato, tá certo?
para alertar, né? Para dizer, comandante, dá uma mexida aqui e vê que tu está no caminho errado. Tivemos problemas lá em Pernambuco, tá certo? Eu não sou alinhado da atual governadora, né? Não sou inimigo dela, de jeito nenhum, mas não sou alinhado. E a gente tem uma dificuldade, e é bom a gente tratar isso aqui, para que a gente comece esse trabalho entendendo que o nosso foco aqui, tá certo? Não é exatamente político. E até aproveitar todos os senhores, né? Agora eu vou falar como o policial militar, né? Tantos anos de polícia militar como cidadão. Vamos aproveitar esse ano, porque esse ano, Portugal, é um ano político. Eles precisam dos nossos votos. Eles precisam dos nossos votos. Qualquer pesquisa que é feita a nível Brasil, eu estava vendo, inclusive, uma pesquisa ontem, né, aqui, foi encomendada pelo nosso partido, pelo PL. Segurança pública é o item, né, de maior clamor da população, né, e corrupção. São os dois itens, né? Então, você não vê mais saúde, mais educação, tem até, mas não, mais infraestrutura. Hoje é segurança pública, somos nós. E a gente tem que colocar isso com muita tranquilidade, tá certo? Para a gente cobrar. É o momento da gente fazer, esse ano é o momento da gente colocar em vigor, em todos os estados da federação, as leis orgânicas da Polícia Militar, Bombeiro Militar e Polícia Civil. E só depende dos senhores, porque nós aqui queremos fazer, nós aqui estamos trabalhando. Podem cobrar, cobrem do Coronel Meira, mandem mensagem para o meu gabinete, para o de Portugal aqui. Tá certo? A gente está precisando desse apoio, está precisando daquele apoio. Tenho certeza que não vai faltar apoio, né? Eu estou aqui hoje, estou deputado federal, tá certo? Graças à minha família, em primeiro lugar, né? Graças ao meu Deus, graças exatamente à minha Polícia Militar, Bombeiro Militar, Segurança Pública do meu Estado, graças ao meu, né, presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Porque a gente faz parte exatamente dessa bolha a nível nacional, que chamam de bolha, né? Eu digo que é a bolha do bem é da família conservadora, né? Deus, pátria, família e liberdade. Mas a gente entende que, para a comissão, para nós operadores de segurança pública, a gente não pode politizar esse tema de maneira alguma. A gente tem que fazer com que ele aconteça, tá certo? E para isso, a gente conta totalmente com o apoio dos senhores. Sem os senhores, a gente não vai para canto nenhum. Obrigado, Portugal. Obrigado, meu comandante. Voltando, subtenente Mesac, peço que Sim, continue de onde o senhor parou. sim. Só falta um item aqui do que eu ia falar sobre a lei orgânica e mais três pequenas considerações. Estavam falando sobre a carta patente, né, dos subtenentes que serão farão jus ao direito à promoção requerida, que a gente apelida de trintenária, e a minuta não menciona essa questão que nós tratamos, inclusive, em reunião com o Coronel Tarcísio, sobre a questão da carta patente para os sub que forem oficiais pela promoção requerida, a segundo tenente. Ah, Além disso, eu queria encerrar falando sobre a questão da isenção, possibilidade de isenção do interstício de 3 anos sobre essa promoção requerida. Porque é a situação, para quem? Para os militares que já possuem mais de 35 anos de serviço. Nós temos militares que já estão com mais de 35 anos de serviço, né? Principalmente aí os nossos oficiais QOA, né? Que tem mais de 35 anos, 36, 37 anos, e eles foram promovidos recentemente. Então, se a gente realmente cobrar 3 anos de interstício para todos os militares indistintamente, poderem requerer a promoção, parece a redundância, mas é requerida, trintenária, a gente vai estar fazendo com que esse militar trabalhe mais do que 40 anos, de repente. Então, assim, a outra sugestão que a gente coloca, solicitação, é a isenção dos 3 anos de interstício no último posto ou graduação para os militares que já possuem os 35 anos de serviço necessários, colocados aí como mínimo pela Lei de Proteção Social. E, por fim, quero concluir aqui, deputado Santo Portugal, sobre a questão dos nossos veteranos com a proposta. Pedimos agora o apoio dos senhores aqui presentes, o apoio da nossa corporação, do staff do nosso comandante-geral, com relação ao adicional de compensação de paridade, para que os nossos veteranos tenham um salário. Os veteranos anteriores a 2021
tem os salários em simetria com os veteranos de 2022 para frente, não estamos falando aqui nem de veteranos com ativos, mas de veterano com veterano. Veteranos anteriores a 2021 não possuem GRAM, veteranos de 22 para frente possuem GRAM. Então, isso causou uma disparidade salarial de cerca de 20, 25, 27%. Então, esse adicional de compensação de paridade, ele pode corrigir essa diferença salarial entre os veteranos desses chamados aí dois regimes. Então, é uma proposta que a gente vem falando, o nosso secretário já tem ciência, a Polícia Militar também já tem ciência, e agora com o governo interino nós pedimos o apoio da corporação para que leve até o nosso governador, desembargador Ricardo Couto, a questão da criação do adicional de compensação de paridade. Por fim, também a questão da recomposição salarial, onde nós temos mesmo durante o ano eleitoral, a possibilidade do governador conceder a recomposição do ano anterior, ou seja, a inflação de 2025, ela pode ser paga até o dia da eleição, isso não tem nenhum impedimento legal pelo ponto de vista eleitoral. Então, pedimos o apoio dos senhores do staff do comando a que o nosso secretário possa fazer essa intermediação também junto ao governador interino para que possa corrigir essa questão da recomposição salarial. E temos uma situação muito grave que temos recebido aí de diversos veteranos e pensionistas e até de ativos também, com relação a descontos indevidos do Banco Master e do Banco PicPay, com a questão aí de empréstimos consignados e antecipações de salário. São militares que fizeram empréstimo lá sobre a questão do Banco Master, e com a liquidação do banco, inclusive tinha militares que faltava uma parcela só, e ele não tem mais como falar com ninguém. O desconto continuou, segundo a gente vem recebendo, tá? Informações de que desconto que permaneceram e não tem mais com quem falar no banco, o banco já não existe mais, enfim, e eles pedem ajuda dos nossos setores da corporação, junto ao Rio Previdência, junto ao governo do Estado, nosso pessoal aí do financeiro, para que possa averiguar o que está acontecendo, se possível, com possíveis irregularidades nos descontos relacionados aí ao Credit Sexta, ao Banco Master e ao PicPay. Deputado Sérgio Portugal, agradeço o convite de participar aqui dessa reunião. Estarei agora aqui atento à resposta dos comandantes que estão aí nos representando a nossa corporação e ainda à disposição aqui para somar com qualquer tipo de dúvida que pode ter restado aí da minha fala. Muito obrigado aos senhores comandantes pela atenção e consideração. Muito obrigado, subtenente Mesac, meu irmão. Os comandantes que vão responder agora, se ficou qualquer dúvida, Mesac, esclareçam aí. Eu também estou pegando alguns pontos aqui, porque conforme a gente vai conversando, vai sempre aparecendo algum ponto novo. Eu estava aqui correlacionando, eu até botei aqui, tem mais alguns pontos que chegaram agora. Quer ver? Foi, como eu falei, de 2 concursos que têm andamento, e que o próprio Coronel Tarcísio já falou que o que for decidido por Brasília, ele cumpre. Tem um PL 3695 de 2025, que é o plenário da anistia para os colegas do concurso de 1998, apesar de muito tempo, ele está aqui ainda, eu estou tentando buscar a relatoria dele de plenário, já pedi. Ontem, na CCJ, o PL 4766 de 2024, o concurso 2002 também, que vem se arrastando durante anos. Conversei com o presidente para tentar pautar na CCJ para destravar, porque isso não acaba agora. Realmente é algo que nos preocupa, porque concursos que vêm se arrastando durante muito tempo e existe uma expectativa por parte daqueles que participaram. Então, eu peguei esses pontos, eu acredito que tu tenha perguntado também aqui, só vou repetir as perguntas para ver se alguma ficou de fora e peço correção por parte do senhor, Mesac. Porque os comandantes estão propondo o fim da promoção por tempo de serviço para futuros praças, manter esse sistema para os atuais futuros oficiais, bem como para as praças que já ingressaram nas corporações. Isso aqui é uma pergunta que chegou no gabinete, tá? Através do Fale Conosco. Eu só transcrevi da mesma forma que chegou, uma vez que a Lei Orgânica Federal não ordena isso. Uma outra pergunta que chegou: é possível isentar quem já possui mais de 35 anos de serviço dos 3 anos de intertício no último posto ou graduação para aquisição da promoção requerida? Terceira pergunta: os subtenentes promovidos pela promoção requerida terão a carta patente? Se eu não me engano, Mesac, nós conversamos até com o Coronel Tarcísio sobre isso,
e teria a possibilidade, se por acaso ele voltasse, seria revogada a carta patente dele, algo desse tipo. Quarto item, temos turma de praça sem nomeação e sem salário há 5 meses. Não podemos colocar um prazo limite para o Estado proceder com as nomeações após a incorporação dos militares? É mais uma pergunta. Então, vou passar agora aos comandantes para, dentro do que o Mesaque falou e do que eu levantei aqui, se ficou algo de fora, qualquer esclarecimento que a gente puder fazer, pode contar comigo. Está liberada a palavra aí. É, bom dia. Ah, ouvi aí a pauta, né, da reunião. Ela é muito ampla, né? Foi bastante ampla. E, inclusive, eu estou vendo aqui os participantes e para nós participar dessa reunião precisaremos de um quórum mais diversificado, porque passam assuntos aí, passam por outras sessões, né? Que não a minha, não do Coronel Emílio, tá? Alguns assuntos até podemos dar um norte, mas na grande maioria, eu acredito que nós estaremos limitados, né? Com relação à lei orgânica. Nós participamos em alguma etapa, né? Na produção de ideias ali, e até de questionamento, discussões. Inclusive, o senhor deputado estava presente também, em algumas reuniões, né? O Major Farley e o Major Vinícius Freire, que também eles vão poder prestar alguns esclarecimentos, porque eles acompanharam mais de perto essas discussões, né? Então, outras questões também, né, com relação a mais, com relação não está no nosso escopo, mas também precisaríamos também de evidências, né, de um estudo para identificar realmente essa questão, onde está acontecendo, porque hoje, pelo que está muito na subjetividade, né? Se alguém trouxe, alguém comentou, mas a gente não tem o fundamento que dessas informações para que dê consistência. Mas tudo bem, é um assunto que temos que vislumbrar e já temos que acionar já a quem de direito para que venha nos elucidar essas questões, né? Através de dados. Então, eu vou já passar a palavra ali para o Major Farley, que é o responsável pelo recrutamento, concurso, né, dentro da DGP, e ele acompanha mais perto ali, ele vai poder prestar maiores informações e esclarecimentos, tá? Com relação às questões que foram levantadas na presente reunião. Então, Farley, deixa contigo aí, tá? Comandante, nós podemos também hoje definir aqui nessa reunião alguns pontos. Nós criamos uma ata, vira um documento, com tempo para as respostas poderem vir também. A gente levanta aqui todas as possibilidades, deixa bem objetivo aqui, a gente anota todas as perguntas, para ver se ficou alguma de fora, para justamente não comprometer, às vezes, a ausência de resposta de algo que pode vir, às vezes, melhor formulado por parte da corporação. Entendo muito bem o que o senhor falou, até porque se me perguntassem também tudo, inúmeras perguntas assim, eu teria que consultar, às vezes, quem trabalha comigo. Entendo perfeitamente e já agradeço, porque só a predisposição de nós estarmos dialogando, isso já é louvável. E o que eu registrei aqui junto da presença do nosso presidente, o deputado federal Coronel Meira, é que o momento agora não é de deixar de fora nada daquilo que pode atender a todos nós. Lembrando, todos nós vamos ser veteranos. Podemos perder a vida a qualquer momento. Então, se a gente não cuidar daqueles que estão em casa, sofrendo agora, com essa aflição aí sobre GRAM, não tem um GRAM, o outro lado tem GRAM, o outro tem recomposição, que não pode ser tratado como nenhum tipo de favor para a gente, não adianta a gente vir com argumento que tínhamos o último pior salário, agora o terceiro melhor, não adianta. A ideia é justamente que a gente receba em dia, a ideia é que nossa recomposição venha, a ideia é ter uma lei orgânica robusta, que possa ser debatida na LERJ, construída assim com todas as mãos de todos os colegas, debatida na LERJ ali para as devidas correções serem feitas, entendeu? Então, vamos preparar justamente no dia de hoje, ao término, claro, uma ata em que a gente vai estar disponibilizando para todos os senhores que estão participando, para ver se ficou alguma pergunta de fora.
com a participação do subtenente Mesac, que é uma pessoa que eu tenho como referência aqui, que recebe muita demanda, como eu recebo também, eu sempre peço a ele, me ajuda, irmão, porque tem algumas particularidades aqui que eu preciso da sua ajuda para não deixar ninguém de fora. Para mim, não importa a cor, se o colega está trabalhando na Polícia Militar, se o colega está trabalhando no Corpo de Bombeiros, se o colega está na Polícia Civil, não importa a secretaria que ele escolheu trabalhar. E nós temos que trabalhar por todos, por todos. Então, nós temos pautas comuns, entre outras pautas mais particulares, como até a gente comecei aqui, quando eu passei tanta demanda da Polícia Militar, e todo mundo falou assim, caramba, é tanta demanda, porque o efetivo é maior, porque o tempo foi passando ali também, as coisas não foram evoluindo, entendeu? Quando a gente fala em regulamentar a carga horária, a gente não está para prejudicar nunca um colega, às vezes, que tem uma carga horária ali que atenda a expectativa dele. A reclamação que a gente tem hoje sobre carga horária é praticamente na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, na Polícia Civil, no Socioeducativo e na Polícia Penal. Não tem reclamação sobre isso. Então, vamos definir aqui hoje que a gente construa essa ata com todas as perguntas. Se algumas puderem ser respondidas já hoje, entendeu? A gente reformula aqui. E acho que a gente precisar de um tempo para poder responder. Os senhores podem estipular um prazo aí, Portugal, precisamos de 3, 4 dias, precisamos de uma semana para poder responder, num tempo que a gente tem aí aceitável por conta de tudo que está acontecendo, né? Hoje nós estamos aguardando uma nomeação do secretário da Casa Civil, uma nomeação do Segov. Então, eu já quero estar alinhado com todos eles para justamente levar as pautas que nós definimos como prioridade, tá bom? Então, peço aí a todos que, do que o subtenente Mesac falou, se tiverem como responder, hoje a gente responde. O que não tiver resposta na data de hoje, eu entendo como positivo também, porque vai gerar um documento e a gente vai buscar as respostas juntos. Pode ser assim? Sim. Então, fechado. Vamos lá. Mesac, sobre as perguntas que o senhor fez, algum colega aí do Corpo de Bombeiro tem alguma que possa ser respondida agora? Ou se todos entendem que precisam de um pouco mais de tempo para poder confeccionar a devida resposta com as respostas, com todo o conteúdo que se faz necessário para a confecção dela? O que vocês acham? Senhores, bom dia. Então, o Major vai responder. Silêncio. Senhores, bom dia. Queria primeiro cumprimentar, dar um bom dia aos senhores. Eu não fui apresentado no início da reunião, mas acompanhei atentamente aí as reivindicações que foram passadas e, por ordem do Coronel Washington, eu sou responsável hoje pelos concursos da corporação, né, DGP2, seleção e ingresso, e tem alguns questionamentos sobre concurso, eu consigo dar essa resposta aí, e eu anotei aqui 2 pontos, não sei se perdi algum. Foram muitos, mas, assim, primeiro ponto que eu tenho como dar a resposta é sobre a nomeação das praças. A gente tem uma dificuldade, às vezes, porque a nomeação ela é um ato que ele surge no Corpo de Bombeiros, mas ele sai da nossa mão muito rápido. Então, assim, a gente faz a seleção e ingresso e logo depois que a gente divulga a lista de aprovados, a gente inicia o curso de formação. E eles iniciam o curso de formação e logo em seguida o processo de nomeação é montado. E aí ele roda dentro do Corpo de Bombeiros, né? A gente faz a minuta de nomeação, ela tem um trâmite ali que, no natural, né? A meu ver, deveria demorar em torno de 15 a 20 dias, né? Um atraso de um mês para até a documentação seria o razoável. Mas aí ela sai da nossa mão, ela vai para a Casa Civil. E aí na Casa Civil fica totalmente fora do nosso controle essas nomeações. Então, assim, então acaba que a gente cobra, né? A gente está sempre cobrando as nomeações. Isso é uma coisa muito ruim, realmente, porque, principalmente que eu convivo, tenho uma relação, né? Acabo tendo uma relação muito próxima do Cefap. Então, os candidatos têm dificuldade, às vezes, de se manter durante o curso ali, mas é uma coisa assim que já não está mais na nossa mão. Esses candidatos que estão no Cefap hoje já foram para lá, a nomeação já foi encaminhada há um bom tempo e a gente fica aguardando aí o processo nas outras secretarias, né? Não estou aqui querendo apontar, né, jogar culpa, né? Na verdade, estou expondo fatos, né? Porque eu imagino que lá eles também tenham algumas dificuldades também. Mas, assim, da parte do Corpo de Bombeiros, todas as nomeações, elas já fizeram todo o trâmite necessário aqui dentro, normalmente, do primeiro mês,
né? Normalmente os primeiros 15, 20 dias. Mas aí, dali para frente, já não fica mais na gestão do CBMERG. Outro ponto, teve outro ponto de concurso, mas chegou a comentar alguma coisa, mas falou mais genérico, não falou tão específico. Foi 98 e 2002, mas pô, já em conversa bem adiantada com o comandante Coronel Tarcísio, fica na expectativa da resolução por parte aqui de Brasília, né? Tramitação dos projetos e chegar até o final com a sanção presidencial. Ele não tem como fazer nada a não ser aguardar o que tramitar aqui em Brasília. Então, 98 de 2002 está aqui por conta de Brasília. Eu estou tocando isso para poder andar até para e não vendo facilidade para nenhum dos colegas que me procuram, que entram em contato comigo, eu falo, difícil, é uma batalha e a gente está dentro dela resistindo. Enquanto estiver tramitando, existe luz. O dia que jogar uma pá de cal, eu comunico a todo mundo. Hoje, eles estão tramitando. Não da forma, às vezes, na expectativa que todos aqueles gostariam que fosse, mas a tramitação do processo está acontecendo. Eu tenho sempre procurado despachar com os presidentes das comissões para que dê celeridade a esses processos. Então, sobre isso, meu comandante, é 98/2002 por conta de Brasília. Essa pauta que o senhor esclareceu agora aí foi as turmas que de prazo sem nomeação e sem salário, né? Isso há 5 meses, não foi isso? Exatamente. Se me permite, deputado? Claro, à vontade. Sim, então, a sugestão que a gente faz, então, o Major Fale, seria, com a aquiescência do Coronel Washington, se possível, fornecimento do número do SEI dessas nomeações, principalmente dessa que tem 5 meses aí parada, o deputado, para que o senhor, politicamente, então, de repente, no acesso lá à Casa Civil e ao governo do Estado, possa cobrar lá também, ajudar, somar aí com essa cobrança dessa publicação. Ainda sobre essa questão de concurso, Major Farley, nós temos a situação dos candidatos aí daquele processo que estava na PGE 4 lá, acima da idade, são 50 vagas aí também que eles estão pedindo informação sobre isso, é uma questão bem específica, aproveitando que o senhor falou sobre a questão das especificidades. Então, esse é um ponto também que eles também gostariam de mais informações sobre esse assunto. Certo. Então, está tramitando um processo para um acordo, né, do Corpo de Bombeiros com esses candidatos. Muitos deles já têm ganhado na Justiça o direito de ingressar, a gente cumprindo a ordem judicial tem ingressado, né? Mas esse processo na verdade, ele acabou que ele está meio parado na PGE, né? A gente foi para lá, o comandante demonstrou interesse em fazer um acordo e convocar esses candidatos que foram reprovados só em decorrência da idade por conta da declaração de inconstitucionalidade da lei. A gente não recebeu ainda de parte da PGE, a gente cumpre a ordem judicial lá na seleção ingresso quando vem uma orientação de cumprimento de julgado da PGE. A gente não faz esse cumprimento direto, né? E ainda não veio o cumprimento de julgado mandando tornar nulo, por exemplo, os atos de reprovação desses candidatos. Então, assim, apesar da gente já saber que existe a ordem judicial, para cumprir, a gente precisa dessa orientação da PGE para ver a forma como vai ser cumprida. Então, com relação a esses candidatos, a situação é essa. Alguns estão ganhando na justiça. O outro ponto é a PGE mandar para a gente o que vai ser feito com base nessa questão da inconstitucionalidade da lei, para a gente estar cumprindo e estar convocando esses candidatos. Perfeito. Obrigado, deputado. Então, dando continuidade aos pontos que o subtenente Mesac levantou, algum dos nossos comandantes aí participantes tem alguma resposta? Alguns outros itens aí, ficou alguma dúvida que a gente possa esclarecer agora? Aqui, como eu falei, nós estamos todos juntos, tá? Aqui não tem inimigo, não tem pegadinha, não tem nada. Pelo contrário, eu tenho respeito máximo ao Corpo de Bombeiros, respeito máximo a todos os comandantes que estão participando dessa reunião, respeito máximo ao Coronel Tarcísio. É uma reunião realmente de construção, com satisfação, e eu sei que a gente pode confiar no serviço de vocês, porque todo mundo aqui está comprometido em entregar o quê? O melhor para todos os nossos que têm expectativa daqueles que votaram em mim, que me cobram diariamente, como dos senhores também que comandam todo o efetivo, que estão à frente de pastas importantes, num comando tão bom quanto esse do Coronel Tarcísio. Ficou algum colega mais que consegue responder alguma indagação do subtenente Mesac? Excelência, se eu permitir, eu consigo responder algumas
algumas questões aqui parcialmente, com relação aí ao que foi citado sobre alguns assuntos referentes aos veteranos, se eu permitir. Com certeza, meu comandante. Fique à vontade. Excelência, com relação ao que o subtenente Mesac falou e referente à questão dos descontos nos salários do PTTC, eu informo o senhor que a organização, né, a missão do PTTC de organização, de todo esse cuidado, ela não é uma missão que faz parte do escopo da diretoria de veteranos e pensionistas. Nós até fazemos parte da comissão de contratação, mas essa organização ela fica diretamente ligada ao comando. Mas, como é um assunto que fala sobre veteranos, eu aqui busquei enquanto a reunião acontecia, busquei essa informação. De maneira que preliminar, vou passar aqui a informação, o que me foi passado aqui pela diretoria de finanças, pela chefia de gabinete. Em novembro do ano passado, houve uma mudança na legislação do PTTC. E isso aqui causou aqui um entendimento com relação aí à natureza da remuneração que é recebida por esse prestador de tarefa por tempo certo. E com isso, com essa mudança de entendimento, chegou-se aqui a definição de que essa verba que é recebida pelo PTTC, ela passaria de ter um caráter, ela deixou de ter um caráter remuneratório e ela passou a ter um caráter indenizatório. E com isso, realmente, essa questão do 13º de férias, eles não irão receber. Contudo, também eles não serão descontados em imposto de renda. E pelo que a informação que me foi passada, esse desconto, essa isenção do desconto de imposto de renda, ela acaba sendo até benéfica para o veterano. Porque se somar o desconto que se tem de imposto de rendas e os valores recebidos de férias e 13º, acaba sendo vantajoso para o veterano. Mas são informações que eu vou levantar com maior exatidão quando o senhor encaminhar a ata. Mas essa é a informação que eu tenho para passar para o senhor de maneira preliminar aqui com relação ao que foi levantado pelo subtenente Mesac. Me permite, comandante? Sim. Coronel Emílio, aproveitando Pois não, Mesac. nessa mesma esteira que o senhor vai fazer esse levantamento, nós temos uma questão bem próxima disso, mas aí é com os ativos, mas que está dentro desse contexto, que é dos soldados. Os soldados, agora, nesse momento, eles foram isentos pelaquela cota de imposto de renda do governo federal, que isentou quem ganha até R$ 5.000. Então, assim, eles estão. É muito importante esse assunto, que eu não sei como a gente vai lidar com ele, mas pelo menos eu vou expor aqui para os senhores, para que os senhores, né, levem a quem de direito para possível avaliação. Eles recebem um salário inferior a R$ 5.000, portanto, eles são isentos do imposto de renda, mas no mês que eles recebem as férias, eles ultrapassam esse teto e recebem um desconto muito forte, de modo que o valor das férias, de um terço de férias dele, está vindo muito reduzido. Ou seja, ele recebe, um exemplo, ele recebe R$ 4.000 e recebe 1.700 de um terço de férias. Nesse mês que ele recebe as férias, ele recebe 5.700, aí ultrapassa o teto, aí as férias dele ficam, na prática, valendo R$ 800, R$ 900, ou seja, foi uma perda muito grande que os soldados passaram a ter num terço de férias dele, porque vem junto com o pagamento. Aí qual é a situação que eles mesmos trouxeram para a gente? Existe em outras secretarias, e aí a gente precisaria avaliar a possibilidade, porque a gente está pensando aqui, né, no bem-estar da nossa tropa, entendeu, comandante? Por exemplo, se existe folha suplementar para pagamento de um terço de férias, porque em outras secretarias nós temos informações, aí como o Coronel Washington falou, são questões assim muito subjetivas, mas se puder ser averiguadas, no sentido de que em outras secretarias o salário vem numa folha e o terço de férias numa folha suplementar. Nesse caso, ele continuaria isento e não perderia esse um terço de férias dele que está sendo consumido
por um imposto onde ele, de 1.700 de férias, ele só vem na mão dele cerca de 800, 900 reais, justamente porque naquele mês acumula essas duas folhas, esses dois pagamentos dentro de um único pagamento. Então fica aqui essa questão de avaliação, de sugestão para os senhores, para saber se é possível e os soldados, então, para os soldados, essa dissociação através de um pagamento de folha suplementar da etapa de férias, para que ele não perdesse a etapa de férias dele, porque nesse momento os soldados estão perdendo as suas etapas de férias, em razão dessa questão aí. Só para deixar colocado aqui para o senhor. Muito obrigado. Não recebi do Mesac, que conforme até pela questão aqui da função da diretoria, não é o escopo, isso que você está falando não é o escopo, mas me comprometo aí a passar essa situação, no escopo, eu acredito que também não é o escopo da diretoria do Coronel Washington, mas a gente se compromete aqui a passar essa questão para os setores responsáveis e quando a ata chegar, certamente aí a gente vai poder elaborar uma resposta com maior precisão. Dando continuidade, algum outro ponto levantado aí das demandas que chegaram para o subtenente Mesac? Algum colega que está participando consegue responder? Ou precisa também de um tempo a mais para poder confeccionar a resposta? Excelência, se o senhor me permitir, tem outro ponto que o Mesac falou que eu gostaria de esclarecer. Pode ficar à vontade, meu comandante. Pode fazer Com uso da palavra à relação vontade. aos descontos que ele falou aí, com relação aí aos empréstimos consignados adquiridos junto ao Banco Master, PicPay, se não estou enganado, o Mesac não falou, mas também tem o Crédito Sexta também envolvido nessa questão. Então, Excelência, essas questões com relação às consignações, as corporações, né, eu falo aqui em nome do Corpo de Bombeiros, mas já há algum tempo as corporações elas não têm gerência sobre essas consignações. De um tempo para cá, eu posso até pesquisar a legislação aqui, de um tempo para cá, essas consignações elas vêm sendo geridas por um sistema chamado Econsig, e esse Econsig, né, ele faz a liberação de limites, né, liberação de créditos, ou seja, ali naquela plataforma do Econsig que se faz essa negociação, né? E também lá quando o veterano ou o bombeiro militar ele vai lá na instituição financeira. E assim, a gente só recebe aqui o desconto, né? A implantação. Então, esse Econsig, ele é gerido pela Casa Civil, pela Secretaria de Estado da Casa Civil, pela subsecretaria, se não estou enganado, subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos da Casa Civil. Então, a gente aqui recebe aqui a demanda aqui, falo que pelos veteranos, né? A gente tem recebido bastante demandas aqui com relação a isso, e a gente tem encaminhando essas solicitações lá para a Casa Civil. Só para esclarecimento aqui, nós não estamos insensíveis ao tema, né? A gente aqui recebe o veterano, estou falando aqui do veterano, e a gente aqui, infelizmente, fica de mãos atadas, porque todo esse sistema é gerido pela Casa Civil. Eu tenho recebido, comandante, muita reclamação e confesso que eu não entendo muito bem que esse assunto PicPay, desconto, uns falam que já quitaram, outros falam que não contrataram, entendeu? É muito preocupante, porque eu acho que vem descontando no salário, sempre quando bate no mês, não sei se tem antecipação de salário. É uma casa bem escura esse assunto aí, e que se a gente puder trabalhar juntos para poder esclarecer, se for o caso até eu vou acionar o Ministério Público por conta dessa demanda, porque está fugindo até o controle da gente. Como o senhor falou, vem muita coisa da Casa Civil e hoje nós não temos a figura do secretário da Casa Civil e os colegas nesse meio tempo estão desesperados, porque imagina, você vai receber, vem faltando, ou então uma expectativa de receber, não vem pagamento, de contratação que você não fez, de quitação que tu já terminou e vem continua descontando, e é um assunto que está muito obscuro. E eu sei que foge ao controle da própria corporação. Agradeço aí a manifestação do senhor, porque significa que o senhor está antenado, porque está atingindo inúmeros colegas, entendeu? E a gente tem a obrigação de correr atrás para poder defender e buscar os devidos pontos de esclarecimento. Mais algum ponto levantado pelo subtenente Mesac que algum colega possa responder? Boa tarde, Excelência. Só para informar, aqui, né, primeiramente, né, como a gente estava conversando sobre essa parte financeira de pagamento,
a DGP, que é a seção do pessoal aqui do Corpo de Bombeiros, ela não gere a parte financeira nem dos ativos, a folha. Aqui no Corpo de Bombeiros quem faz isso é o setor de finanças, fica com eles. Então a gente fica um pouco limitado na resolução da situação financeira. Mas eu vou aqui primeiro corroborar ali com o que o Coronel Emílio falou em relação da parte dos consignados. Isso realmente fica na Subsecretaria de Recursos Humanos da Casa Civil. Já faz uns 10, 15 anos que a Casa Civil tem trazido para si toda a gestão de pessoal do Executivo Estadual. E aí, cada vez mais as instituições na ponta têm menores atribuições frente à gestão de pessoas. Aí, como o senhor mencionou a lei orgânica, aí é a pontuação que a lei orgânica voltou para a instituição, né? A pontuação que eu queria colocar, como fiz parte da comissão que fez a regulamentação da lei orgânica, né, nossa proposta aqui da instituição, é que esse retorno ele não foi feito para modificações no texto da lei. O retorno foi majoritariamente para fins de cálculos financeiros, de estudo de impacto. Então, eu não sei, de maneira honesta, se a gente consegue institucionalmente fazer alterações nos institutos da lei orgânica, porque a priori ele veio para a instituição só para adequação do impacto financeiro. Alguns questionamentos específicos feitos pela Comissar, se salvo engano. Então, embora ele tenha retornado à lei orgânica, ela nem veio para o nosso setor, por exemplo, para análise da comissão. Ele foi direto para o setor financeiro para refazer o estudo de impacto, com alguns apontamentos feitos pela equipe, salvo engano, da Comissar. Então, na requisição do senhor da gente fazer alguns ajustes, né, no texto da lei, eu creio que não será possível num primeiro momento. Teríamos que ver ali com a Casa Civil se ela aceitaria, né, que a gente fizesse essa alteração, porque a priori a nossa parte já foi finalizada. Tá? Tem um questionamento aqui em particular também que Vossa Excelência fez em relação à gratificação dos médicos, né, no plantão extraordinário dos médicos. Esse plantão extraordinário dos médicos ele tem uma previsão em lei. Então, eu não vislumbro como nós solucionarmos, né, sem passar pelo legislativo estadual. Então, provavelmente, a gente vai ter que construir, talvez, um projeto de lei para fazer alteração na lei da gratificação dos médicos. Tá? Isso é um assunto que eu cheguei a estudar um tempo atrás. Tá? Então, esses são os esclarecimentos aqui que a gente consegue dar ao senhor nesse momento. Também tem a situação do Shuai dos músicos, né, o Shuai. A questão deles é uma questão mais técnica. O oficial músico, né, que no Corpo de Bombeiros é exclusivamente, acho que oriundo da própria carreira da banda, né, ele muda a função dele quando ascende ao oficialato. Ele deixa de ser um executor do instrumento musical e ele passa a exercer regência da banda ou da orquestra. E aí, o que foi passado pelo setor de ensino é que é uma nova competência que tem que ser trabalhada para ele fazer jus a exercer de maneira plena essa nova atividade. Porque ele passa de ser um violinista ou um flautista para ser o regente, para ser um maestro. Então, essa adequação que foi feita no Shuai dos músicos, com esse estágio novo, foi feita para refletir essa necessidade. Então, a priori, eu não sei se a gente conseguiria fazer essa alteração específica no Shuai dos músicos. Isso exigiria um certo estudo da nossa parte, né? Principalmente do setor de ensino, mas o que nós temos de informação para prestar nesse momento foi exatamente esse. E essa adequação no Shuai dos músicos é porque o oficial músico não faz aquilo que o praça músico faz. O oficial músico ele é regente. Ok? Bom, esclarecido alguns pontos.
Subtenente Mesac, do que o senhor perguntou, ficou algo em aberto aí, pelo que eu estou entendendo. Vão ser depois elaboradas as perguntas, vamos criar uma ata aqui hoje, e se tiver mais algum comandante aí que consiga dar alguma resposta do que foi levantado, o que vocês acham? Tem algum tipo de... Deputado, Sim. com licença, que é o Major Renan, que está da GVP. Só para complementar um ponto aí que foi levantado, né, até pelo subtenente Mesac, em relação a essa intenção, essa luta mesmo dos veteranos, nessa busca de a questão da grana, né, que agora, com essa ideia de buscar um adicional no sentido de estar havendo uma intenção de ter uma paridade ali com os veteranos pós 2022, que são 9537. A gente sempre foi sensível a essa luta, sabe, desde 2022, desde a época da confecção, na verdade, ali da Lei 9537, já era uma demanda aqui dos nossos veteranos, e a gente sempre foi sensível a essa luta. É uma coisa que assim, o Estado encontra dificuldade mesmo até normativa, por conta do regime de recuperação fiscal, especialmente, que ele acaba vedando ali a criação de gratificação. Então, assim, aqui a nossa procuradoria, ela coloca realmente uma questão jurídica em cima disso. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar no escalão realmente superior, ver junto ao nosso governador, em quem tiver, no sentido de tentar contornar, né? Mas assim, aqui o Corpo de Bombeiros, nesse ponto, a gente sempre foi esse comandante, o Coronel Tarcísio, o comandante anterior também, o Coronel Leandro, a intenção é que era sempre tentar proporcionar essa, esse benefício, né? Essa questão até de justiça para os veteranos. E a gente barra sempre nessa situação. Então, assim, só para esclarecer que os esforços aqui foram ouvidados, estão sendo, e a gente está sempre disposto no que depender da gente, tá bom, Mesac? Para a gente tá buscando essa, essa reivindicação. Só para esclarecer, que acho que é um ponto que é importante, que acabou não sendo comentado, é legal? E que precisar, a gente está, como sempre, à disposição. Nós nos colocamos, comandante, já à disposição um tempo atrás, até para mostrar para o próprio comandante Coronel Tarcísio que o impacto financeiro que foi levado não é aquele que foi apresentado. E, na ocasião, o governador que se afastou, ele tinha pedido, não, se baixar de 1 bi, a gente consegue fazer. A gente vai correr atrás para fazer. Ficou naquela expectativa. E nessa brincadeira são praticamente 4 anos. 4 anos que veteranos e pensionistas estão com a defasagem salarial muito grande, não só por conta da recomposição salarial, mas por conta da quebra da paridade na integralidade. Então, acho que é uma missão que a gente tem hoje de buscar a solução. Não tem como mais isso ser retardado. Isso é motivo de muita tristeza. Os veteranos, quando entram em contato com a gente, é tristeza. Se sentem desprestigiados, se sentem desvalorizados, porque foi a primeira vez que quebrou a paridade e integralidade aqui no Estado. Isso não é legal. Que eu tenho um pensamento que se o veterano ele ganhar mais do que o ativo, tá tranquilo, porque na frente todos nós seremos os veteranos. Se a contribuição fosse a mais para o ativo, também está tranquilo, porque lá na frente nós íamos ter uma contribuição a menos ou até não pagar. É que a gente foi deixando de lado o tempo todo construções que poderiam beneficiar a todos. Quando a gente fala de cartão natalino, por que o veterano também não recebe? Por que a pensionista também não recebe? Foi porque a gente não construiu no passado. Eu até chamo a atenção deles, eu falo, a gente tinha que ter se preocupado também, quando tu era ativo, com o veterano da ocasião, que também pedia socorro. Então, a pauta veterano, às vezes, alguns benefícios vão ficando para trás, e cabe a gente agora aqui tentar apontar as devidas construções. O senhor pode ter certeza, comandante, que GRAM é o assunto de todos os veteranos e pensionistas. E, para piorar, vem o não pagamento da recomposição. E qual é a nossa missão? É buscar a solução. É buscar a solução. A gente vai ter que pressionar.
Porque quando eles vêm com argumento de regime de recuperação fiscal, eu fui o único deputado federal que coloquei no Propag e segurança pública. Com isso, eu tive a ideia de desafogar as contas públicas para poder realmente sobrar o dinheiro para ter o pagamento. E lembrando que os veteranos e pensionistas não pagavam 10,5 no bruto. Alguns não contribuíam, então veio uma promessa de contribuir todo mundo em 10,5 no bruto. Eles passaram a descontar mais e na hora do benefício eles não tiveram. Mas isso aí é assunto que todo mundo aqui sabe. Não adianta ficar falando sobre isso porque vai se tornar repetitivo. E eu já, em várias conversas com o Coronel Tarcísio, ele sempre se demonstrou interessado em levar a solução. Então, vamos construir essa solução, por mais que desagrade alguns que possam estar à frente de partido político ou de político, a gente está acima disso tudo, sabe, comandante? E a gente deve essa satisfação a todos os veteranos. A gente deve. Foi como eu falei, a lei orgânica, às vezes, ela não pode ser aquilo que um gestor gostaria de receber. Que ia falar, nossa, que isso? É isso tudo? É, tem que ser isso tudo. Tem que ser isso tudo. E tem que ficar excepcional para o coronel full, como tem que ficar excepcional para o soldado. Tem que ficar excepcional para o ativo, como tem que ficar excepcional para o veterano. Tem que ficar excepcional para aquela família de pensionista que não escolheu ser e aconteceu. E nesse momento eu clamo ao apoio dos amigos em que a gente possa construir realmente algo robusto. Se tiver que ter intervenção na Casa Civil, vou procurar saber quem é o responsável lá, assim que o nomeado for. Pelo que eu levantei, não tem secretário de Fazenda ainda, então o estado da gente está um momento conturbado, entendeu? Com um governador interino que está garantindo o pagamento em dia, mas junto com o pagamento em dia tem um montão de pendência também que a gente vai ter que sentar para poder discutir. Um dos motivos dessa reunião é justamente isso. Eu agradeço imensamente a participação dos colegas. Sei, às vezes, também que alguns não podem falar tudo aquilo que pensam, até por conta do nosso militarismo, entendeu? Eu, graças a Deus, hoje, eu tenho essa prerrogativa que me dá a liberdade de falar realmente. Claro, não uso minha liberdade para ofender ninguém. Às vezes eu cobro, às vezes até de forma mais ríspida assim, porque eu sou um representante de categoria, sou um representante dos operadores, isso faz parte, entendeu? Eu sei que no final todo mundo vai ganhar, porque quando eu cobro recomposição, vai para o contra-cheque de todo mundo que às vezes concorda e discorda do que eu falo, entendeu? E vão falar no final, falando, realmente, tem um cara que está lutando, e eu conto com o apoio de todos vocês do Corpo de Bombeiro, como conto com o apoio do Subtenente Mesac para as demandas que vierem surgindo, entendeu? E repasso ao Subtenente Mesac, aos colegas aí, para nossas considerações finais do que a gente pode responder ainda hoje, ou se a gente vai formular perguntas. Eu estou aqui com a Tenente Coronel Aline, eu estava conversando com elas uma parada interessante, e quero abrir para os senhores. Nós tivemos no quarto GEMAR, e lá em conversa, o comandante lá apresentou um projeto para como fosse um estaleiro. Qual é o nome que se dá, Aline? É a base náutica. Base Náutica. Base Base Náutica. E ele já tinha um projeto em andamento, ele tinha valor orçado, e daquilo ali saiu uma conversa tão boa, e eu estava falando com eles, falei, comandante, hoje muito se vê falar em segurança presente, que está sendo os olhos do governo atual como modelo de segurança. Eu não concordo, eu acho que todos são importantes no processo. Mas o Corpo de Bombeiro, muitos já pediram, pô, pode incluir o bombeiro também no segurança presente. Só que a gente pode também ter bases ali do bombeiro presente. Bombeiro presente, que são o quê? Os containers, já corroborando com a ideia do Coronel Tarcísio do 100% bombeiro espalhado por todo o estado do Rio de Janeiro, em parcerias com os municípios, mas pode-se criar também o 100% bombeiro presente, em que a gente coloca o bombeiro também no holofote para buscar mais recebimento de recursos. Com isso, você vai ter mais base para poder ajudar aos grupamentos, que às vezes tem um deslocamento muito grande, por exemplo, em Jacarepaguá ali, no tanque, para poder atender entre barra e tanque, é uma distância muito grande. Então, a gente está conversando, construindo também essa possibilidade. O Coronel Tarcísio gostou da ideia, como se tem orçamento, como se tem projeto, é uma questão de adaptar. O Tenente Coronel Aline aqui está mostrando algumas bases também que tem com container. Então, quer dizer, isso é uma forma de construir, construção
Um outro ponto que eu quero levantar para os senhores aqui, que eu acho bastante interessante, que é uma forma de prestigiar, é transformar os cursos de formação em tecnólogo na Polícia Militar, tecnólogo em Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, tecnólogo em Defesa Civil, tecnólogo do Corpo de Bombeiro, criar, porque nós já temos a formação. E se for necessária a complementação de carga horária, que a gente faça via nossas DG online. Entendeu? Hoje tem faculdade online, por que a gente não pode se adaptar? É uma forma de prestigiar o colega que faz academia de oficial, o colega que vai fazer o curso de formação de praças, e já sair dali com um curso superior, tecnólogo, curso superior, vai ter uma janela para o colega falar, nossa, além de eu ter passado por isso tudo, eu levei um curso superior, que dá até a possibilidade para aqueles colegas que almejam outros concursos públicos que, como pré-requisito, seja o curso superior. Conto com a ajuda dos senhores também, para isso poder fluir no Corpo de Bombeiro. Já existe um projeto similar em Minas, que eu estou buscando toda a informação para construir junto à Polícia Militar, que já passei para eles também, mas eu não gostaria de deixar de fora os colegas do Corpo de Bombeiro, como eu falei, nós somos uma grande família, entendeu? Mesmo regulamento, uma mesma lei orgânica, às vezes por característica, um decidiu ser bombeiro, o outro decidiu ser policial militar, mas que não diminui nenhum nem outro. Então, para as considerações finais, eu abro aqui as palavras para os participantes, vou pegar aqui os nomes, só para a gente poder, o colega expor. Tá aqui. Vou começar pelo coronel Luiz Emílio Brandão Costa Pereira, que é o diretor-geral de veteranos e pensionistas do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar. Em relação às perguntas que o subtenente Mesac fez, em relação ao que a gente conversou, passo para os senhores considerações finais, meu comandante. Excelência, gostaria de agradecer a oportunidade de estar nessa reunião. Já conheci o trabalho do senhor pelas redes sociais e estou tendo essa oportunidade agora de dialogar com o senhor. Estou à disposição, em nome aqui do Coronel Tarcísio, nos assuntos que concernem aí aos veteranos, aos pensionistas, sobre aquilo que eu relatei aqui em resposta ao nosso amigo Mesac. Vou fazer encaminhar aos setores responsáveis e os questionamentos que chegarem, estamos à disposição para responder também por escrito também, sem problema nenhum. Agradeço ao senhor, meu comandante. Eu tenho certeza que vamos construir, sim, uma pauta hoje aqui, uma ata robusta do que a gente conversou, não buscando o culpado, e sim buscar a solução. Estamos todos nós dentro do mesmo problema, né? Devemos satisfação, lutamos pela nossa carreira, lutamos pelo nosso salário, lutamos por dignidade. Então, eu sei que eu posso contar com as respostas que vão vir, entendeu? Confio plenamente no trabalho do Coronel Tarcísio e pode contar comigo. Se eu tenho um irmão aqui lutando por todos nós, pode ter certeza, meu comandante. Obrigado, excelência. Vou passar a palavra agora ao Major BM Renan Marques, assessor da Diretoria-Geral de Veteranos e pensionista do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, vou aproveitar a oportunidade aqui para também estar agradecendo a oportunidade de participar da reunião. Como eu falei, em relação ao assunto que eu abordei, né, mas em relação a todos os outros também, a gente aqui na diretoria de veteranos e pensionistas, eu tenho certeza também que na diretoria de pessoal, a gente está disposto a participar dessas construções, né, a estar contribuindo com os desígnios aí, que são as reivindicações da tropa, que são as reivindicações da sociedade também. Então, realmente só agradecer e nos colocar aí à disposição para ajudar no que for preciso, no que for possível, o que tiver ao nosso alcance. A gente, com certeza, vai estar aí sempre à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, comandante. Tenho certeza que nós vamos construir juntos. O coronel BM Washington Sebastião de Souza Jerônimo, diretor de pessoal do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, passa a palavra para as considerações finais. Agradeço aí essa preocupação, esses levantamentos. A DGP, né, ela já tomou, já anotamos, né, e vamos receber a ata dessa reunião e com certeza iremos nos enganjar em apoiar da melhor forma
tá, em resposta para essa comissão, tá? Até porque é uma defesa da nossa classe, então é alguém que está lutando pela gente, brigando pela gente. Agradeço de coração, tá? Estamos juntos. Muito obrigado, meu Obrigado. comandante. Muito obrigado mesmo, de coração. Pode ter certeza que a gente vai trabalhar juntos para poder fazer essa entrega. Passa a palavra agora ao Major BM Vinícius Freire Pena, assessor do Diretor-Geral de Pessoal do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, né, Excelência, agradecendo aí a oportunidade, né, de me reunir com Vossa Excelência e a sua equipe, né, para nós elaborarmos trabalhos aí de interesse da instituição. Vi o senhor comentando, Excelência, sobre a possibilidade, né, a ideia de estruturar os cursos de formações da instituição como o ensino superior. Fico feliz em informá-lo que o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro já tem esse projeto também, está avançado. A nossa academia de oficiais já se encontra prestes a receber a chancela do MEC como instituição de ensino superior. O projeto para tornar o curso de formação de praças como tecnólogo já existe no Corpo de Bombeiros, está em andamento. Então, é sempre um privilégio também aqui falar sobre a gestão atual da nossa instituição, né, que está fazendo aí uma gestão e ser partícipe, né, de tudo que está ocorrendo. Ademais, só agradecer a participação do senhor, muito obrigado, e agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Teve mais um colega que participou também, não sei se é o Tenente Coronel Farley ou Major Farley. Major Farley. Falta pouco, comandante. Daqui a pouco, Tenente Continue. Coronel. Para as considerações finais do senhor. Excelência, agradecer também pela oportunidade de estar participando. Tenho orgulho de fazer parte ali da equipe do Coronel Washington na DGP, né? Vem desempenhando ali esse trabalho de concursos, né? Que é um foco de muitas demandas, né? E é a porta de entrada do Corpo de Bombeiros. Hoje eu tive a felicidade de estar entregando mais uma turma de cadetes lá em Guadalupe hoje, com o Tenente Coronel André Gomes, que é o comandante da nossa academia. E assim, a gente faz um trabalho muito gratificante e leva os concursos aqui na corporação muito a sério. Então, os pleitos que os senhores trazem relacionados aos concurseiros, né, os concursados, né, os que foram aprovados, os candidatos, a gente tem muita seriedade em tentar atender os pleitos, porque a gente está mexendo com os sonhos das pessoas, né? Então, assim, é muito importante essas demandas são muito importantes e agradecer ao senhor também pela intervenção junto às nomeações, porque muitas vezes o militar ele ingressa na corporação, ele abandona o emprego dele, né? Larga e às vezes é pai de família, então assim, essa questão do atraso dos pagamentos é uma coisa assim bem importante, né? E que está fora da nossa alçada, né? Sai da mão do Corpo de Bombeiros resolver isso. Se tivesse na nossa mão, já teria resolvido. Então, assim, a atuação política da equipe do senhor aí é super importante nesse momento, porque no final das contas, assim, a gente pode até certo ponto, né? Passou daquele ponto ali, é só o poder político mesmo para fazer a coisa caminhar. E é bom ter um representante olhando isso aí. Então, agradeço a todos aí, um bom dia. Obrigado, meu comandante. Uma boa sorte à frente da pasta, cuidando aí desses colegas que passaram por tanta dificuldade para passar num concurso público, que é difícil, tanto para oficial quanto para praça. É difícil chegar até o final, e essa dificuldade também financeira que todos nós passamos nessa parte de formação, é bom estar antenado. Passo a palavra agora para as considerações finais do subtenente Mesac. Muito obrigado, deputado Sargento Portugal, Coronel Almeida, né, presidente da Comissão de Segurança Pública, por abrir esse espaço aqui para nós, aos comandantes aqui presentes, Coronel Emílio, Coronel Washington, aos demais oficiais presentes. Aproveitando, como sempre, deixo registrado aqui, aproveitando que isso vai ficar em ata, o nosso apoio para uma nova convocação da QBMP1, aí dos nossos concursados, dos excedentes já, que a turma começou esse mês, né, mas foram apenas 144 vagas, né, um concurso de mais de 100 mil candidatos, onde a gente tem aí mais de 400 aprovados em tudo, que entregaram documento, que fizeram aquele exame físico aí, né, que foi dessa vez
bastante bem difícil, né? Bem sugado, e eles estão aí acompanhando. Hoje eu faço parte do grupo da Comissão dos Excedentes lá, faço parte de todos os grupos aí de comissões de concurso. Então, quero deixar aqui mais uma vez também registrado esse nosso pedido de apoio aí da corporação, da DGP, para que em breve nós tenhamos aí uma segunda, quem sabe uma terceira convocação também para os nossos candidatos da QBMP1 de busca e salvamento. Muito obrigado aos senhores, muito obrigado a todos. Transmita aí o nosso abraço e as nossas continências também ao nosso comandante-geral, Coronel Tarcísio. Boa tarde a todos. Vou finalizar aqui, deixando claro que nós vamos confeccionar uma ata dessa reunião. Tudo que a gente conversou aqui está registrado nos assentamentos dessa casa. E dessa ata, eu vou encaminhar para todos que participaram, para a gente poder confeccionar as respostas. E o que puder ser feito através do Corpo de Bombeiros, a gente corre atrás para poder ser feito. O que tiver que ser feito através da política, eu vou correr atrás. Meu compromisso é esse. A gente está correndo atrás, nós não vendemos ilusão, nós não trabalhamos com mentira, não fui criado na minha casa com mentira, é sim, sim, não, não. Entendeu? Causas impossíveis aí que muitos vendem ilusão, eu deixo claro o tempo todo, não indico advogado para ninguém contratar, não vendo ilusão, não falo que tem que fazer aquilo ali, procura aquela pessoa para poder resolver, gaste qualquer tipo de recurso, que muitos colegas aí caem no canto da sereia e vão gastando dinheiro e depois falam, poxa, Portugal, me indicaram isso, não indico ninguém. O que a gente pode falar é o seguinte, nosso grupo de trabalho é para lutar por direitos, melhorias de condições de trabalho. Eu sei que eu posso contar com o Corpo de Bombeiro, como eu sempre contei, entendeu? Torna aqui repetir, porque é interessante a gente deixar registrado isso. Toda a parceria do Coronel Tarcísio nunca colocou uma dificuldade. Garanto que se a caneta fosse a dele para resolver muito problema ali, ele já teria delegado para todos vocês aí, comandados por ele, para resolver. A gente sabe que tem um entrave político nisso tudo. Nós acabamos ficando sempre no meio da política. Muitas coisas acontecem e na hora que é para resolver nossos problemas não acontece. Sempre para a gente tem problema, tem grande dificuldade, é com muito sacrifício e não é a imagem que políticos vendem afora sobre o Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, que tudo acontece, investimento em outras pautas ali, em outras pastas, não desmerecendo ninguém, mas sem a gente não funciona o Rio de Janeiro, desculpa. Entendeu? Não vai ter segurança, não vai ter educação, não vai ter saúde no dia seguinte se a gente cruzar os braços. E ninguém está afim de cruzar braço, ninguém quer nenhum ato como foi daquela vez em 2011, que foi extremo, mas que foi necessário. Toda a mobilização do SOS naquele momento foi necessário, toda a movimentação do Grupo Nata das Praças foi necessário, todos os colegas de luta foram necessários para isso tudo acontecer. Talvez, às vezes, um colega não participe de atos como esse, preocupado até de sofrer alguma sanção disciplinar, mas se a gente não tiver união, a gente vai ser esquecido. Então, vocês têm um representante aqui para poder lutar de dia, de noite, para onde for, buscando solução, que eu sei que no final vai contemplar todo mundo. Eu sou muito grato quando a gente pode parar e conversar assim, essa oportunidade que Deus nos deu de poder estar dialogando com oficiais comprometidos com o melhor, com praças comprometidos com o melhor, com pessoas que nos trazem no dia a dia ali soluções para os nossos problemas. Então, eu encerro aqui. Desejo a todos vocês que voltem para casa na paz de Deus, que Deus possa iluminar a vida de todos nós, entendeu? Com grandes soluções para esses problemas que surgiram na vida da gente. Eu sei que Deus não vai nos desamparar, não, e a gente vai vencer no final. Muito obrigado, meus irmãos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa reunião técnica. São 12h13 do dia 8 de abril de 2026. Fiquem com Deus, vamos construir uma ata robusta, vamos buscar as respostas, e meu compromisso é, politicamente, buscar aquilo que atravessa os nossos muros. Fiquem na paz de Deus, meu muito obrigado.